Empresas quebrando, índices de endividamento aumentando, índices de desemprego disparando, famílias em extrema dificuldade. E o empreendedor ainda não se deu conta disso. De que forma você analisa a sua empresa? Provavelmente pela conta do banco, né? Ou por aquele Excel que você preenche depois das coisas acontecerem. Zero de planejamento, zero de projeção, zero de previsibilidade, zero de administração. Você sabia por que 25% das empresas fecham antes do seu segundo ano de operação aqui no Brasil? Sabia por que mais de 12% da população brasileira está desempregada? A grande maioria dos empreendedores ainda não sabem o porquê que isso acontece. Mas eu vou te explicar. Existem duas empresas dentro de um CNPJ. Mas por que tu tá falando isso, Pedro? Não tô entendendo. O CNPJ é uma empresa. O CNPJ, a razão social, é uma empresa. Não é uma empresa. Do ponto de vista da administração, e você, empreendedor, tem que saber disso, um CNPJ são duas empresas. Existem duas perspectivas de enxergar um negócio. Existem duas perspectivas de enxergar um CNPJ. São duas empresas, duas formas de você visualizar o teu negócio para que efetivamente você tenha uma administração profissional. Eu vou explicar. A primeira perspectiva é a perspectiva da operação. Quanto que a sua empresa gera de resultado, quanto que ela fatura, quanto que ela paga de impostos, quanto que ela gasta para entregar o produto ou serviço que ela entrega para o cliente. Depois, quais são as despesas fixas e variáveis do negócio, as despesas financeiras e todas as contas da sua operação e qual é o resultado que ela deixa lá no final. Essa é a sua operação, a empresa do ponto de vista operacional, qual é o resultado que ela gera, certo? Essa é uma perspectiva, essa é uma empresa dentro do seu CNPJ. Agora nós vamos para a segunda perspectiva, para um outro ponto de visão, né? A segunda perspectiva ela é o seguinte, é a perspectiva do ponto de vista financeiro, a sua empresa financeira. Então você tem uma empresa operacional, que eu acabei de falar aqui, e agora nós vamos falar sobre a empresa financeira. O que é a empresa financeira? É a sua empresa vista da perspectiva financeira do negócio, entradas e saídas, fluxo de caixa, saldo de caixa, certo? Então tudo que entra e que sai, que não necessariamente é exatamente o que acontece na outra ponta da sua operação. Claro que, sabendo que você tem duas empresas, agora o próximo passo seria entender quais são as relações e as correlações entre essas duas empresas, essas duas perspectivas. E do ponto de vista financeiro, fala sobre liquidez, fala sobre saldo, fala sobre capacidade de investimento, fala sobre necessidade de capital de giro, fala sobre rotinas financeiras, né? Tá, Pedro, eu já entendi, tem duas empresas dentro de um CNPJ, eu preciso enxergar o meu negócio dessas duas perspectivas. Agora, como é que eu faço isso, Pedro? Como é que na prática eu percebo e administro isso? Eu vou resumir, poderia entrar em vários detalhes, várias rotinas, vários formatos de governança para o seu negócio, mas vamos resumir em duas ferramentas. DRE e DFC. Demonstrativo de resultado de exercício para sua empresa operacional e demonstrativo de fluxo de caixa para sua empresa financeira. Essas são as duas ferramentas que vão fazer com que você tenha uma administração profissional do ponto de vista como um empreendedor que se preocupa com o seu negócio, certo? E vai contemplar a sua empresa operacional dentro do seu DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e vai contemplar a sua empresa do ponto de vista financeiro, demonstrativo de fluxo de caixa. E aí você vai ter amparo
para analisar e ter uma tomada de decisão muito mais inteligente. Esse assunto ele é fundamental e precisa cada vez mais ser reverberado no mercado e discutido entre nós empreendedores, porque senão é muita balela, é muita fantasia, é muito eu faturo, eu deixo resultado, eu lucro, só que vamos primeiro classificar as coisas para depois entrar no detalhe. Enquanto a gente não tiver essa visão macro do que é a administração de uma empresa e entender esses dois conceitos, a gente vai estar debatendo coisas que é muito mais detalhista e que não tem o impacto global e macro de ter essa visualização do negócio como ele tem que ser visto. Obrigado pela atenção. Eu tenho certeza que esse assunto ele se encaixa para você, empreendedor. E se a gente reverberar isso e compartilhar isso para outros empreendedores, para outros amigos, parceiros, clientes, fornecedores, familiares que têm negócio ou que querem abrir negócio, com certeza aqueles indicadores que eu trouxe no início do vídeo, eles vão melhorar. O desemprego, o fechamento das empresas, a vida útil dos negócios, a renda das famílias, tudo isso vai melhorar se a gente passar a ter uma administração de negócios mais profissional e assertiva e estratégica. Obrigado e um forte abraço.